êxito, a percepção central é que se possa ter sempre uma saída para aquilo que possa nos agoniar, nos aprisionar, nos reter. E não há uma saída exclusivamente individual. A iniciativa é individual, mas eu não consigo, nem você, existir sozinha ou sozinho em relação ao que preciso fazer. Está tudo certo do lado de fora de você, e aí está tudo certo do lado de dentro de você. Usando de outro modo, otimismo é quando, tendo flor do lado de fora de você, também tem flor dentro. Esperança é quando, não tendo flor do lado de fora, você tem que fazer nascer flor dentro. Outra pessoa, senão nós não voamos. Nessa hora, não é casual que, de novo, a frase venha atribuída a Jesus, no plural. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Diz isso conosco, muito forte. Porque o que é uma liderança? É aquela pessoa que visa, que tem como intenção central, edificar a abundância de afetos, a abundância de recursos, a abundância de capital, a abundância de resultado. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Insisto, todo poder que, no lugar de servir a uma comunidade, uma ideia, um projeto, um grupo, todo poder que, no lugar de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Encantador. Quando você vê o resultado da equipe que você coordena numa empresa e que aquilo é de fato exitoso, quando você nota que você é uma pessoa que tem o respeito daquelas pessoas que você tem a gestão e não tem o temor, tem o respeito, você não é obedecido ou obedecido só porque há uma hierarquia. A hierarquia favorece, mas não é só por isso. As pessoas respeitam a tua orientação, tua presença. A palavra oportuno, em latim, ela é a junção de dois termos, ob portus, que leva ao porto, que está diante do porto, ou diante da porta. O que é uma oportunidade? Quando você pega o vento oportuno. O que é o vento oportuno? É o vento que leva em direção ao porto ou à porta. E o que é uma porta ou um porto? É aquilo que te dá uma saída. Não tivéssemos nós agora, à nossa volta, dezenas de portas, nós ficaríamos retidos, isoladas aqui. O que nos permite escapar do que pode nos amargurar, do que pode nos reter, do que pode trazer para nós um insucesso, é que sempre nós conseguimos sim buscar um porto ou uma porta, mas não de modo automático, em que eu sento, aguardo, apenas oro e as coisas chegam até mim. Claro que não. Aquilo que emociona um menino de 20 anos, eu preciso saber o que o emociona. Porque se eu aprender o que o emociona, o que o leva a buscar Justin Timberlake, que o leva a buscar Alanis Morissette, que faz com que ele vá atrás de artistas. Eu posso ensinar para ele Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras. Você diz, mas que jeito? Você vai amarrar um menino do teu lado? Não, eu vou ver o que é que na música, na letra, na circunstância, o emociona e vou aprender para fazê-lo. Gestão de pessoas exige muito que Rubem Alves, muito antes de muita gente, que essa frase dele que eu vou citar agora, ela é citada muito como senso comum, mas foi ele, há 40 anos, que disse: o Brasil tem muito curso de oratória e poucos de escutatória. A minha atividade profissional como gestão de pessoas está em imaginar que elas podem ser melhores do que elas são, no sentido de capacidade benéfica, de aperfeiçoamento, porque eu preciso também imaginar-me nessa condição. E os romanos, na antiguidade, eles gostavam de dar nomes aos ventos na navegação. E para eles o vento mais importante, há 2000 anos, era o vento que levava o navio em direção ao porto. E esse vento que levava o navio em direção ao porto, que o porto é um lugar de restauro, de reparo, de abastecimento, de contato. O porto é um lugar de renovação.
O vento era chamado por eles, como eu antes mencionei, de obiportus, isto é, o vento que leva ao porto. Portanto, o vento oportuno. E aí a palavra oportunidade no nosso idioma, no inglês e muitos outros idiomas. Vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. A pessoa audaciosa, aquela que prepara, organiza, estrutura e vai. Stephen Hawking não descartou Einstein e Newton. A necessidade de ter sensibilidade. E aí eu vou amarrando sensibilidade para que você vá buscar vida e vida em abundância. E essa abundância se dá em vários lugares. Mas, para isso, a oportunidade tem que ser procurada. E o que é a oportunidade? É a ocasião, a circunstância. Por que eu vou me meter com Cláudia no Lollapalooza? Porque eu preciso aprender. Por que eu vou assistir alguns filmes, ouço algumas músicas, presto atenção em algumas palestras, fico o dia todo aqui hoje e venho a outros eventos como aqui, já anunciados, para que eu possa renovar, reinventar, no lugar de fazer algo muito perigoso, e você sabe disso. Quando você coloca água num copo, que é o que eu vou fazer agora, a água fica retida no copo. Isto é, ela fica aprisionada pela forma do copo. Agora eu vou dar o termo. Ela fica conformada. Quando você coloca água no copo, ela fica retida pelo copo, aprisionada. E na forma do copo, ela fica conformada e fica parada. E vou contar uma coisa que você já sabe. Água parada fede. A única maneira da água ter vitalidade, que é o que nós precisamos na vida de cada pessoa e do lugar onde nós estamos, que é esse planeta, é que você, gestor de pessoas, liderança, seja capaz, olha na minha mão se você puder, de transbordar.